A palavra metanoia, do grego, significa mudança na essência de uma pessoa. É como se fosse uma atualização no software da mente. No contexto religioso, metanoia é conversão. O meu convidado é obcecado por conversões. Já escreveu best-seller sobre o PCC, as milícias e agora do cruzamento da fé com o fuzil, do crime com a religião. Ele é jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Bruno Paes Manso, seja bem-vindo ao Provoca. Obrigado, Marcelo. Um prazer estar aqui com você. Quero começar por esse daqui, que é o mais recente, A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil do século XXI. Que mistura é essa em fé e fuzil? Para mim, Marcelo, sempre foi surpreendente. A gente acompanhou a Nova República, processo de democratização brasileira, anos 80, surgimento do PT, do PSDB, imaginando que a política e que nós iríamos civilizar as cidades via Estado, talvez, quem sabe, uma grande utopia, a gente poderia se transformar numa grande Suíça, numa grande Dinamarca, via Estado e tudo mais. E ao longo dos anos, eu acompanhando essa cena de violência, eu testemunhei essa organização vindo da miséria, vindo dos bairros pobres, de duas frentes. No lado do crime, a partir das facções do PCC, criando um modelo novo de negócio dentro das prisões, profissionalizando o crime, botando dinheiro na economia, lavando dinheiro, ingressando na economia via crime, via esse mercado bilionário de drogas, que foi reorganizado pelas facções prisionais, e via igreja, né? A partir da teologia da prosperidade, a partir de um instrumental que a pessoa passava a acreditar em si mesmo, gostar de si mesmo, fortalecia a autoestima, criava networkings, pessoas de confiança, para permitir também sair da miséria e ingressar no mercado de consumo. E esse seu livro traz essa perspectiva da fé junto com o fuzil. É possível ser crente, por exemplo, e ser traficante? Tem uma palavra que, inclusive, é o traficrente. Traficrente, né? Do Rio de Janeiro, que são muito criativos. E, na verdade, eu comecei a colecionar histórias individuais de transformações. A pessoa era do crime e saía do crime, virava evangélico. Então são dois mundos opostos ainda, né? Você sai do crime e é uma janela para você deixar essa vida. O pentecostalismo funciona e funcionou muito forte dessa forma. Mas quando eu comecei a cobrir e escrever sobre as milícias, eu fui para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, você tem uma cena diferente. Até em decorrência das configurações do próprio crime de lá, tem alguns traficantes que são pastores e que passaram a usar a religião para justificar a sua autoridade. O próprio traficante é o pastor? O traficante é o Peixão. O Peixão é o que tem o complexo de Israel? Complexo de Israel. O que é o complexo de Israel? O complexo de Israel é uma história maluquíssima do Rio de Janeiro, porque era Vigário Geral e Parada de Lucas, eram dois bairros vizinhos que viviam em conflito. E viviam em guerra permanente. Inclusive, você teve uma divisão, espécie de muro de Berlim, porque quem estudava em Parada de Lucas teve que mudar de escola, porque passou a ser visto não havia como trânsito. Não havia trânsito. E o meio da fronteira era chamado de faixa de Gaza, porque era tiros e disparos e mortes. Impressionante. E aí esse era Comando Vermelho e Terceiro Comando. O Peixão é do Terceiro Comando puro e a partir de meados dos anos 10 agora, ele começa a organizar o crime por lá e a partir de um discurso messiânico. Ele diz que sonhou com Deus, que Deus passou a mensagem para ele tomar as outras favelas e começa a construir e dominar 5 favelas nos arredores que se transformam em complexo de Israel, né? No complexo de Israel. Ele deu esse nome? Ele deu esse nome. Tem uma bandeira de Israel, uma estrela de Davi em neon, e há muito tempo está lá. E aí ele proibiu o crack, passa a pintar os muros com
salmos e versículos da Bíblia. Ele proibiu crack e tem outras drogas permitidas? Sim, maconha hidropônica. Então é chique o Peixão. É chique. E faz orgânico. Pois é. E faz investimentos, constrói uma ponte ligando um bairro a outro, presta conta para a população e tem um outro tipo de postura tentando se legitimar pelo discurso religioso. Então, para mim, isso virou um assunto, e eu entrei na discussão da fé e do fuzil, porque a fé, que antes era restrita ao ambiente privado, que todo mundo tem o direito de ter suas próprias crenças no ambiente privado, passou a ser usada na esfera pública para justificar autoridade e para conseguir voto, para conseguir exercer poder. Seu Satanás do inferno, a sua mãe vai tomar no tanque de Betesda! Vem calhar também com o bolsonarismo, que me pareceu que era o momento de discutir como é que a fé também vinha sendo utilizada para justificar esses tipos de autoridades violentas. Quando você fala de calhar com o bolsonarismo, você quer dizer o quê? A partir de 2014, 2015, com as redes sociais e com a transformação da forma do debate, esses discursos da batalha espiritual que fazem parte da discussão teológica de muitas igrejas pentecostais, de que o mundo está na iminência do fim. Assim, inclusive agora com a guerra de Israel e Palestina, Jesus Cristo já está presente. E quando Jesus Cristo chegar, você precisa ter um máximo de pessoas convertidas quando ele estiver na Terra. E aliadas, né, a esses movimentos. E você precisa colocar em diversos pontos, que dialogava muito com a discussão da batalha cultural do Olavo de Carvalho, da extrema-direita, e com outras guerras, e com um discurso de conflito, construindo inimigos e aliados, bem contra o mal, que de alguma forma o discurso religioso ele une diversas batalhas a partir das redes. E vai para a política, né? E vai para a política com o discurso do bem contra o mal, inclusive dando uma ideologia para o próprio Centrão, que sempre foi visto como um partido que busca o dá e recebe, né, pragmático e tal, ganhou uma aura de partido ideológico na defesa do bem, dos valores morais e tudo mais. E a gente vê a construção de uma concepção política a partir dessa mistura. Que tem um componente religioso. Que tem um componente religioso, transcendental, que oferece um propósito de vida, sentido, uma ordem. E aí, Marcelo, a gente que acompanha historicamente, via a esquerda indo para a rua, levantando bandeiras, a gente vê a direita conseguir construir propósito e causas de guerra a ponto de pessoas ficarem 2 meses acampadas na frente do exército. Acreditando numa coisa que representavam algo. Literalmente, né? Até em discos voadores e tal. Eles construíram um propósito, você constrói um sentido para a vida. Crença, uma crença, e as pessoas passam a achar que estão lutando na defesa do bem. Pergunta ao pastor bandido, pedófilo, ladrão, você ama Deus? Amo. Pergunta ao bandido, você ama Deus? Amo, mano. E a religião, onde que ela chega? A religião, ela é principalmente uma porta de saída e um caminho para você transformar essas vidas. Saída é assim, o cara está dentro do crime e se ele optar pela religião, ele pode sair. Ele pode sair e também é uma forma, Marcelo, de você pensar justamente nessa grande quantidade de pessoas que vieram viver aqui nas cidades, em lugares onde, se você não tem dinheiro, você está ferrado, você precisa ter dinheiro, senão você é morto pela polícia, você não tem saúde, você não tem escola e tudo mais. E você precisa construir ou abraçar um espírito moderno. Então você exorciza o passado, passa a ter uma nova disciplina e um novo autocontrole a partir da conversão, voltado a ganhar dinheiro, você tem uma teologia da prosperidade muito forte, e você ganha um espírito mais adequado com as exigências da cidade. Isso de um lado. No lado do crime é uma porta de saída. É uma porta de saída porque às vezes você entra no crime, e isso acontece muito, eu já conversei com muita gente nessa trajetória, quando você tem 30 anos e de repente ganhou dinheiro no crime, você ganhou dinheiro, mas percebe que em vez de respeito, que era o que você queria, você
é temido. E você perdeu seus laços de afeto, E de a sua família. individualidade, Sua né? individualidade, Você sua tá vida é preso, vazia. né, com dinheiro e sem nada, poder e fazer nada. É uma ilusão. O crime é uma ilusão. E as pessoas percebem isso e entram em estados depressivos e querendo se transformar. E aí fazem o quê? E aí elas abraçam Jesus. Sei. E elas Jesus é literalmente uma saída. é uma saída. Elas se arrependem, então exige o arrependimento E sincero. os chefões aceitam isso. E aceitam, os chefões aceitam. Só que aí você tem alguns usos, como no Rio de Janeiro, que passou a usar essa religiosidade para justificar poder, as próprias milícias, tem um diálogo muito aproximado com o crime, vinculado à questão da prosperidade. Então começou a ter uma confusão. O próprio crime passou a lavar dinheiro nas igrejas também. O PCC, o segundo homem do PCC, investiu mais de 20 milhões em igrejas Assembleia de Deus para lavagem de dinheiro. E você consegue justificar os recursos, porque o dízimo é o que movimenta também o financiamento da igreja. Então, dessa maneira, você acaba conseguindo esquentar o dinheiro que vem do crime. Comunidade não era CV? Misericórdia, irmã. Agora é TC. Terceiro comando? Traficante de Cristo. Na graça alcançada, na paz de Deus. Já teve algum dia assim que você se sentiu atraído para ser convertido, seja para o crime ou para a religião? Eu já, conversando com eles, é muito frequente, né? Aceita Jesus, aceita Jesus. Em alguns momentos, parecia até uma condição para continuar a conversa. A conversa. Mas, com o passar do tempo, isso foi diminuindo, porque eu conheço muita gente dessas pessoas há muitos anos. Mas sempre me parece uma coisa muito simpática, porque me parece que eles querem me levar junto para a eternidade. Você quer conviver comigo na eternidade, é que ele gosta de você, né? Se Jesus chegar, você tem que estar com Jesus, a gente vai viver na eternidade, você vai viver no inferno ou no céu comigo? Você vai querer estar comigo ou vai se desencaminhar, meu filho? Né? Então eles estão querendo meio que dar uma força, assim, pô, aceita, tal. Tá te fazendo um favor. Um favor. E eu tenho que contar para eles que você fez um curso para pastor, né? Remoto. Sim, um curso remoto. E aí, o que você aprendeu? Eu aprendi 1/1000 do que eu deveria, né? Porque é um assunto tão complexo e tão diverso e com pessoas que não sabem escrever direito. Eu via pelo WhatsApp, mas ao mesmo tempo tem um conhecimento da Bíblia profundo. E eu até brinco que durante 10, 15 anos estudando ciências sociais e antropologia e tudo mais, eu não tinha entendido o que era hermenêutica e exegese. E a partir da conversa com essas pessoas, eu falei, entendi. Explica. Hermenêutica, isso é importante para entender o pentecostalismo, porque a grande força da religião é a forma como cada um interpreta a Bíblia e faz estudos e leituras da Bíblia para justificar o seu próprio carisma, a sua visão do mundo que toca. Então, no Brasil são mais de 1.500 igrejas diferentes evangélicas. E essa horizontalidade é que permite a força desses pastores em dialogar com a sua própria realidade e fazer interpretações de acordo com sua própria realidade. É muito permeável, né? Ele entra em todas as culturas, né? E tem aí também religiões que foram demonizadas como as religiões afro-brasileiras dentro das comunidades. Como é que elas ficaram nessa? Isso vem muito com o neopentecostalismo, né? Com a Universal do Reino de Deus, que faz uma hermenêutica da Bíblia muito criticada, né? A Universal do Reino de Deus é muito criticada porque ela acredita muito na tradição das religiões de matrizes africanas brasileiras, só que ela faz um desvirtuamento dizendo que todas essas manifestações de espíritos são demoníacas, são ligadas ao diabo. Falam isso de uma maneira aberta, inclusive. Né? E é uma leitura que quem começou foi um Robert McAllister, é um canadense que chegou no Brasil e que foi o professor do R.R. Soares e do Edir Macedo.
e que falava que o grande problema do Brasil, de atraso brasileiro, a partir dos anos 60, ele vai escrever os livros, que vai dar origem aos livros do Edir Macedo depois, eram os demônios das religiões de matrizes africanas que eram responsáveis pelo atraso brasileiro. Então você exorciza esse atraso e coloca um novo espírito moderno, empreendedor. Por que essa perseguição? endinheirado. Você conseguiu entender? Eu acho que é um diálogo e é uma forma de você transformar comportamentos, dialogar com tradições. E de marcar um território. Marcar assim, um território percebeu? e apontar um novo rumo. É. E apontar um novo rumo, uma educação relâmpago, Marcelo, isso é impressionante. Porque essas metanoias, Sim. elas conseguem instalar esse novo software e transformar comportamentos e transformar a forma da pessoa agir em Muito 2 dias, 3 dias. rapidamente. A partir do momento que ela acredita e passa a seguir, ela renasce, né? Eu queria entender o poder desse homem sobre essa gente. Mas também eles só alcançam o Zé Povinho mesmo, né? Sempre seremos alvo do ódio de certas pessoas. A gente sempre via, e a gente de classe média, eu inclusive, os pentecostais como, olha, os ignorantes estão sendo manipulados por pastores espertos, Isso, né? É uma forma... Que é um preconceito. É um né? preconceito. E a gente não via a inventividade, as soluções Sim. modernizadoras, Sim. apesar de todos os estigmas e preconceitos Sim. por trás, mas que vinham sendo construídos. Sim. Em você exorcizar o espírito rural, exorcizar o conhecimento de 450 anos de história, mas rural, um conhecimento rural, instalar um espírito urbano, empreendedor, dinheirista. Prosperidade, ganhar dinheiro, consumo. Para de beber, o cara já muda de vida, essa coisa instantânea que você falou, que produz um efeito. Né? A pena disso é a destruição de uma diversidade religiosa brasileira, que é uma riqueza desse país. Sem dúvida, né? sem dúvida. Especialmente com as religiões de matriz africanas, que cumprem papéis importantíssimos nessas comunidades também. No próximo bloco, vamos deixar a fé de lado e conhecer melhor como que o crime se organiza no Brasil, esse país tão desorganizado. Até loguinho. Em 2006, o Rio de Janeiro se preparava para receber os Jogos Pan-Americanos e então o prefeito César Maia deu uma entrevista que falou das autodefesas comunitárias. Ele estava falando das milícias como um problema assim muito menor do que o tráfico naquela época. Hoje, elas ultrapassaram o tráfico no domínio de territórios naquela cidade. E o meu convidado, o Bruno Paes Manso, autor de A República das Milícias, ele vai saber me responder, Bruno. As autoridades, elas dormiram no ponto ou acreditaram mesmo que as milícias poderiam ajudar a administrar? Eu acho que elas acreditaram. Eu acho que elas acreditaram porque o Rio era uma cidade muito traumatizada, né? Porque os conflitos de mercado se davam na Zona Sul, no centro, né? Entre, às vezes, aquelas balas traçantes, a gente via, era muito presente, diferente de São Paulo, que era na periferia. E quando a Zona Oeste começou a crescer e ganhar população a partir dos anos 2000. O Rio das Pedras, por exemplo, e Campo Grande e Santa Cruz eram bairros onde as facções não tinham chegado com força e tentava se perguntar por quê. E muito se atribuía à organização da própria comunidade em evitar que os territórios deles fossem dominados pelas facções. E tinha toda uma discussão antropológica, inclusive, para tentar entender como que elas se organizavam.
Era o começo das milícias. Era o começo já. das milícias. Eram eles eram chamados de mineira na época, mas eram policiais matadores que assumiam a defesa da própria comunidade e passavam a ter relação com as instituições. Inclusive, um dos milicianos foi ser administrador regional na prefeitura, outro se elegia deputado, começou a ter um envolvimento uma respeitabilidade. Direto, uma respeitabilidade em defesa dessa ordem. O César Maia disse isso, mas em 2022, agora, ele foi candidato a vice-governador junto com Marcelo Freixo, que foi responsável pela CPI das milícias. Exato, E ele diz o seguinte: você estava certo e eu estava errado, e por isso que eu estou com você. Eu admito, eu errei. Por que ele errou daquele jeito tão flagrante naquela época? Porque eu acho, Marcelo, que uma das coisas que a gente brasileiro acredita mesmo é que violência produz ordem. E as pessoas acreditam no papel da guerra e da violência de que seu exército vai vencer. Ainda acreditamos nisso. Acredita. Né? Eliminando o seu inimigo é como se ele desaparecesse. Parece realmente que o mundo fica mais tranquilo sem ele. Né? E da mesma forma você tem um aspecto que as pessoas enxergam, essas pessoas, um aspecto pedagógico na violência. Sim. Você ensina que é necessário respeitar as leis. Então, matou um policial, vamos matar 30 moradores dos bairros pobres, porque as pessoas vão aprender que não se deve matar policial. E o que a gente produz é vinganças e respostas violentas que a gente tem atolado nos últimos 40 anos. Vai se autoalimentando, né? Quem me protege, cara? Bandido não me protege. Polícia não me protege. Em quem a gente deve acreditar? Para dar uma ideia para eles, o exemplo concreto do Rio, dos 6,7 milhões de habitantes das cidades, mais da metade vive em áreas controladas por grupos armados. O que isso revela sobre o poder público? Como os cariocas comparavam para mim, é uma espécie de Game of Thrones, né? É quase uma fase pré-moderna. A República derreteu e cada facção tem seus morros. Então, em vez de você ter uma república que exerce um monopólio legítimo da força e define leis e direitos iguais para todos em todo o território, isso não existe. Você tem vários donos de morro disputando poder e mercado cada entre com uma lei, com um sistema de negócio. Sim, e cria uma lei para ele ficar mais rico, sempre. Né? Então, você tem sempre uma visão empreendedora de que a lei está voltada para a força e para a riqueza desse grupo que manda na quebrada. Né? E a partir desse controle territorial, ele extrai o máximo de receitas possível da economia e do crime local. Com o quê, por exemplo? Com gás, com venda de apartamentos, com extração de areia, com venda de gatunete, com venda de kit churrasco. Kit churrasco? Kit churrasco. O cara tem uma empresa que... De entrega de churrasco. De churrasqueiras e chopeiras e... Você está brincando? É um kit. E se o cara quiser comprar de um fornecedor de fora, não tem vai que ser da milícia. Aí recentemente tentaram instalar uns equipamentos para extrair energia da luz solar, em Seropédica. E aí a milícia foi lá nessa grande empresa que estava fazendo uma grande instalação de equipamentos de energia solar e falou, bom, tudo bem, mas você tem que contratar pessoas ligadas aqui à nossa milícia, os funcionários têm que comer nos restaurantes das milícias, os serviços de transporte têm que ser feitos pelas milícias. Então eles passam a ser gestores da economia local também. Não tem como fugir, me parece. Não. Né? E fecha o baque aqui, não passa vontade. Bicho bruto, roda de novo, apita e grito no meio do povo. Bicho bruto. Tem muita pergunta aqui para você. Mercedes Lobodizan, violência se combate com violência ou devemos dar a outra face? Violência gera violência. É o que a gente tem acompanhado nesses últimos 40 anos do Brasil. Eu acho que não é dar a outra face, eu acho que é apontar um caminho e conseguir produzir uma autoridade legítima que as pessoas enxerguem nela representante dos interesses coletivos e passem a seguir esse projeto político que faça sentido para um monte de gente. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Sim. Qual é o projeto que a gente vai seguir? Quem está apresentando um projeto para a gente seguir? Eu acho que tem um risco de apontar nomes, mas eu queria te ouvir se há experiências no Brasil que te animaram no meio desta guerra que a gente vive. Homicídios elevados
é um sintoma de tiranias em bairros pobres. Isso. Onde tem muito homicídio, normalmente tem um tirano ganhando dinheiro, matando as pessoas e instalando tiranias nesses lugares. Então, eu acho que estados que conseguiram redução de homicídios, eu acho que são estados que merecem um crédito. Houve momentos em que isso aconteceu em Pernambuco, por exemplo, com Eduardo Campos, no Pará, em São Paulo, com todas as complexidades envolvendo o PCC e tudo mais. Mas tem o PCC, um papel importante do PCC. Apesar disso, se você vai pensar as periferias há 20 anos atrás e hoje, é um outro patamar de diferença e de qualidade que a gente já pode lidar com o PCC atuando para fragilizá-lo economicamente e financeiramente. É melhor, então. É melhor. Estamos numa situação, o quê? De inteligência da polícia? Eu acho que também? depende de inteligência, de visão política, estratégica, de como lidar com o problema, mas que não tem aquelas dezenas de corpos jogados nas ruas que tinha antigamente, né? Que já é um grande avanço. E até essa coisa de carimbar a polícia como uma coisa uniforme, você não acha? Porque eu vejo tanta diversidade no trabalho mesmo das polícias, eu diria, às vezes no municipal, nos estados e tal. Também. Quando a gente carimba, que é a mesma coisa, não ajuda, né? Não ajuda. Em nenhuma. Não ajuda, apesar de ser um problema hoje a violência policial no Brasil, né? São mais de 6 mil mortos. São Paulo, até 2022, antes do Tarcísio entrar, era a 24ª polícia mais violenta. Existiam 23 polícias mais violentas que a de São Paulo. E uma polícia violenta é a semente das milícias, porque muitos homicídios praticados pela polícia é um sintoma de descontrole da polícia. E quando a polícia tem carta branca para matar, ela passa a ganhar dinheiro com isso. Você pode ganhar dinheiro com drogas, com roubo de carro, com outras cenas, porque você é uma figura que tem um poder no crime. Mexer no jogo ali. Que está dando as peças também, né? Então, é muito rápido essa passagem da polícia violenta e sem controle para a polícia que passa a atuar como gangues na cena criminal dos estados. Acabando de incendiar agora, incendiaram agora, aí ó. Na Fé e no Fuzil, você fala de uma regra da facção que é preciso estar do lado certo, mesmo numa vida errada, como você falou. Existe ética no crime? Passou a existir uma ética no crime profissional. É claro que é uma regra mais relacional entre os integrantes do crime. Agora, eles vão roubar celular no centro da cidade para ganhar dinheiro ou dar o golpe em pessoas que, na velhinha que está com a aposentadoria na poupança. Então, é ética na relação entre eles, não na forma como eles ganham dinheiro. Então, não deixa de ser uma situação injusta e covarde, porque você não tem violência e homicídios em São Paulo, mas ao mesmo tempo você pode ganhar um salário de miséria, pegar ônibus às 5 da manhã e ter o celular levado, que você está pagando a prestação por um cara que acha que faz parte do crime, faz parte da atividade, e é assim mesmo que a gente ganha a vida. É importante, assim, para não romantizar o PCC, que às vezes parece que está protegendo a comunidade, e no fundo é uma empresa que está vivendo da miséria. Né? Como eles próprios me disseram, um deles, uma pessoa que eu entrevistei me disse, nós somos dinheiristas. Dinheiristas. A nossa com toda a transparência. Toda a transparência. A gente ganha dinheiro e ninguém pode nos atrapalhar de ganhar dinheiro. Essa é a ideologia. A cadeia é um moedor de ser humano. Muita tortura. Fábrica de fazer monstro. Quando eu iniciei como liderança na facção,
foi para lutar contra o Estado. O crime em São Paulo é mais organizado que o do Rio? O crime aqui é visto como um trabalho, né? Eles se enxergam como pessoas que precisam ganhar dinheiro e se sustentar numa cidade onde você precisa ter dinheiro. Então, estabelecem regras e violência também, né? No caso de punições, são muito violentos e matam e espancam quando é o caso, mas também sempre num diálogo intenso, num diálogo permanente. Diálogo civilizado? Civilizado, dando espaço para contrapontos, que é o que garante a legitimidade desse poder, porque são 30 anos de PCC no Estado. Uma facção que não rompeu, uma facção que não se dividiu e que conseguiu ser uma agência reguladora do mercado do crime em São Paulo. Uma agência, uma Anatel, assim. Do crime, exatamente. Que quando você tem um problema no telefone, você liga para lá. E o crime funciona como essa agência reguladora? Você tem regras, inclusive de prazos de pagamentos, e uma regra que profissionalizou o crime, que permite, inclusive, não só o PCC definir como vai ser a concorrência, a competição nesses mercados, como transforma também o grupo num banco de desenvolvimento que empresta dinheiro e armas, um BNDES. Ele que a gente está rindo, mas é verdade. O cara vai apoiar um pequeno empresário que está com problemas, é isso? Ou um assalto a banco numa cidade que precisa de 20 pessoas para estudar durante 2 meses o movimento daquela cidade, como é que você vai explodir determinado equipamento, qual é o horário, onde tem mais dinheiro. Na inovação. Na inovação na criminal, O Brasil passou a ver a sua cena criminal transformada a partir do PCC e as gangues com bases prisionais se espalharam por todos os estados do país. Hoje a gente tem mais de 50 gangues prisionais que passaram a disputar mercado em outros estados. 50 gangues? Mais de 50 São gangues. Espécie de franquias, assim? Não, são modelos de negócios são locais. Exatamente. São startups. Exatamente. São iniciativas que vão pipocando com diferentes negócios. É assim? Não, são governanças do crime. Então, eles normalmente estão sediados nas prisões, porque o Brasil passou de 90 mil presos para quase 900 mil presos em 30 anos. As prisões se tornaram escritórios, onde você escritórios e escolas também. E escolas, né? E faculdades. Eles chamam de faculdades. Onde você Eles chamam? Eles chamam de faculdade. Como que funciona essa pedagogia? Você imagina, Marcelo, você tem uma carreira no crime. Você é um traficante num bairro pobre, de alguma periferia brasileira. Quando você passa 2 anos numa prisão, você faz amplia seu networking, você ganha uma moral, um conhecimento, você passa a ter contatos e a sua moral no crime aumenta. Da mesma forma que você passa a ter acesso a uma rede de conhecimentos e de parceiros. De dados, de dados que você não tinha. E a sua credibilidade no crime é testada. Então você ganha um certo status, né, nessa carreira criminal. E a partir daí também você organiza de dentro das prisões a venda nas quebradas, né, nos bairros, e você cria um modelo de governança que passa a ser replicado em diversos lugares. Você tem o PCC, que é nacional, mas nos estados você tem reações ao PCC e gangues locais que passam a disputar mercados com o PCC, mimetizando o modelo do PCC no seu estado. É uma competição entre empresas, dá para se dizer isso? Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Essas representações todas estão no Congresso? Eu estou falando dos traficantes, do PCC, da milícia. Isso tudo está organizado também no Congresso? Você tem bancadas da Bíblia, muito ligadas às igrejas pentecostais mesmo. Você tem a do agronegócio, muito forte, ligado ao empreendedorismo também, a ganhar dinheiro, vinculada à teologia da prosperidade, de alguma forma, e o discurso dos próprios armamentistas. Que é a da bala. E a bancada da bala, que é esse discurso que conecta com a guerra do bem contra o mal. Essas pessoas não se enxergam como violentas. Elas até justificam a violência, mas porque essa violência é usada na defesa do bem.
como que o crime consegue ser organizado num país tão desorganizado? Eu acho que é pela construção de propósito de vida. Você tem um discurso que orienta as masculinidades periféricas que se sentiam humilhadas. Masculinidade? Masculinidade, a gente está falando de homem, É né? sobre masculinidade. É sobre masculinidade. E poder. E poder. E que eram pessoas que... filhos e netos de imigrantes, cujos pais acreditaram na possibilidade de ascender via metalúrgica, sindicatos, indústria, mas os filhos e netos passaram a nascer numa cidade muito violenta. Eles renegavam a cultura do pai, vista como rural e até ridícula, atrasada. O baiano tinha todo aquele estigma do rural e tudo mais, e precisaram reinventar uma identidade urbana onde a violência passou a fazer parte, em alguns aspectos, que é o seguinte: eu morro antes dos 25 anos, mas eu não abaixo a cabeça para o sistema. Eu morro antes dos 25 anos, é quase um jihadista, uma mentalidade suicida de homens que não abaixam a cabeça para o sistema. E o PCC soube trabalhar com essa masculinidade e sobre dar um propósito para essa masculinidade. A gente vai ajudar na luta antissistema. E aí eles orientam e criam toda uma história que cria uma forma de se enxergar no crime. É um propósito mesmo, como você falou. Será que não teria como ter um propósito para fazer uma nação ser mais feliz, por exemplo? Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí. Qual é o nosso propósito? Como é que a gente vai construir um propósito? Temos um propósito. Temos um propósito. A gente esqueceu de se perguntar sobre isso e muitas vezes a gente fica levando a pedra para o topo do morro e a pedra volta e a gente leva e volta e leva sem que a gente saiba o sentido, o propósito de sofrer tanto, né? E você tem toda uma pergunta e uma resposta que a religião dá de sentido de vida, né? E qual é o sentido da vida, né? Bom, essa você vai fazer de mais tarde, mas... Pode me dizer! Você quer me dizer, não? Eu vou dizer no final, pô. Eu tô esperando para... Não percam que no próximo bloco a gente vai saber, porque a gente precisa desse sentido. Né? Exatamente. Você está me dizendo que o crime trabalha com isso. O crime e a religião trabalham e a gente tem uma dificuldade de entender por que a gente vive coletivamente. Qual é o objetivo coletivo da gente? Onde a gente vai chegar? Qual é o nosso propósito como nação? E se não tivermos, alguém vai se aproveitar disso. Exatamente. Liberdade há de florescer, paz é justiça, faz-se por merecer. Livre, finalmente, yeah. Apenas se a gente decidir que vai ser livre. Além de jornalista, meu convidado é economista. O que levou esse cara a se dedicar décadas da vida ao estudo da criminalidade? Eu vou saber daqui a pouquinho. Até mais. Essa do Nietzsche é bem conhecida. Se você olhar longamente para um abismo, o abismo também olha para você. Há quase 3 décadas, o jornalista e pesquisador Bruno Paes Manso olha para dentro do abismo da violência nas cidades brasileiras. Nessa trajetória, ele teve contato com assassinos, traficantes, milicianos. Bruno, que jornada é essa, né? O que te fascina no mundo do crime? Talvez muita gente ache que violência é loucura, é imprevisibilidade, é irracionalidade. É isso. E eu percebi que é racionalidade. Existe um discurso que tem uma lógica. Que tem uma lógica que direciona. Então, como é que você subverte essa fala? Como é que você cria um outro propósito? Como fez o PCC, como fez a igreja, que eu vi. Eles construíram um outro discurso que mudou os comportamentos. Então, você, pela racionalidade, você constrói. Não é algo louco, imprevisível, irracional e animalesco. É algo humano. Estratégico. E humano, né? Então, como é que você
transforma isso. E né? como que você vai fundar a sua igreja? Me conta. Quais serão os propósitos? Como é que vai ser a estratégia? Não tem esse perfil. Eu sou um agnóstico. Sim. Eu acho que acreditar é um dom. Eu não tenho esse dom de acreditar. Em nada? Nada. Eu acredito no mistério. No mistério. Porque, assim, é um enorme mistério, né? A gente não sabe o que é tudo. Você tão acredita enorme. num mistério muito mais insondável? Muito. O Corinthians. Também. Também. Como que você chegou nessa iluminação? Corintiano? A gente nasce, eu acho, Aí, não é? Olha aí, já começou a religião, né? Tem um pouco. Mas tem uma dose assim, não tem? Tem uma paixão, né? De crença mesmo. Tem uma paixão, e aí você começa, não, corintiano é mais popular, você começa a explicar também para você. Facilmente vários caminhos. Arruma. Tu tá dando mais de 15 homens de fuzil. O que te diz que a gente tá aqui pra te proteger? Tráfico ou milícia? Qual é o menos pior? No podcast A República das Milícias, que aliás eu recomendo a todo mundo, você conversa com os caras muito perigosos. Não dá medo? Antes dá, mas sempre eu chego apresentado por pessoas nas quais ele confia. Eu não chego de paraquedas, claro. né? E sempre é muito transparente o que eu busco. Mas na hora... Na hora pode ter uma tensão. Como é que já rolou? Como que foi? Já rolou tensões, já rolou tipo situações. Tipo, uma coisa que eticamente foi problemático para mim, que um dos matadores que eu conversava, né, a gente falou, bom, você me conta das coisas que você faz, mas não fale de crimes que você vai fazer. Só que em um determinado momento ele falou, eu tenho que sair às 7h30 porque eu vou matar uma pessoa hoje. E aí é o tipo da coisa que eticamente eu teria o dever de comunicar para a polícia. Só que eu não podia comunicar para a polícia porque eles iam me matar, ou enfim, não fazia parte das minhas escolhas, eu não levei nunca isso em consideração. E, ao mesmo tempo, acho importante tornar público esses conflitos éticos para tentar conversar com as pessoas de que vale a pena, porque a gente está conhecendo algumas coisas que talvez, se não fosse dessa forma, a gente não conheceria. Mas você lida com situações dessa, né? E aí você precisa... Como que você reagiu? Olha, eu vou te falar a real, que foi a seguinte, a gente estava tomando uns rabos de galo para a situação ficar mais light. E ele me explicou porque ele ia matar essa pessoa. Ele falou, eu vou matar essa pessoa porque é um cara que o meu sobrinho foi na quebrada dele, ele deu uns tapas no meu sobrinho porque eu era tio dele e falou que ele ia me matar. E ele me contou essa história. Quando ele me deu tchau, eu desejei boa sorte para ele, sem pensar. E aí eu pensei, nesse momento foi muito importante pro resto da minha vida. Eu falei, esse cara me convenceu em 2 horas de conversa. Que o assassinato que ele ia praticar era justo. Você imagina você conviver com ele. Você imagina quando você está no mesmo bairro que ele. Você imagina compartilhar as mesmas tensões e os mesmos grupos. Ele me convenceu em 2 horas. Eu falei, boa sorte para esse cara. E de estar sob o poder dele. E aí o convencimento é... maior, né? Você quer ter uma espécie de um tipo de solidariedade ou meio conivência. Um protetor. O que é uma loucura, né? Pergunta, Elaine Cipriano, teve alguma situação que te motivou a decidir explorar esses assuntos? Sim, foi a entrevista com esses matadores, a primeira que eu fiz, na época com vários matadores, quando eu trabalhava na Veja, e se repetiu 2 coisas que para mim foi muito impressionante, que eu fui fazer um mestrado na ciência política a partir dessas falas, que eles falavam que todo mundo que eles tinham matado merecia morrer, que eles nunca tinham matado nenhum inocente. Isso fazia parte das falas de pessoas que tinham matado 30, 40 pessoas. Eu falei, bom, que história é essa, né? Essa convicção. E outra coisa que me chamou muita atenção foi os processos de vingança e os círculos viciosos
que cada morte gera. Então, uma morte, os amigos e os parentes se organizam para matar o que matou, e aí os amigos... E você, muitas vezes, tinha conflitos que duravam 10 anos e geravam aumento centenas. exponencial. Né? Você reparou que até agora você só conversou sobre homens. E as mulheres? Onde elas estão? As mulheres, elas são que mantêm a sociedade de pé, né? Mantêm a sociedade viva. Mas, Marcelo, isso eu acho fascinante. As mulheres vivem sem ser escravas da transcendência, né? Sem essa busca, parece, de um sentido, de uma necessidade de transcender, elas vivem. Ela está na vida real. Ela está na vida real, ela está levando o filho, está cuidando do filho, está cuidando da economia do cuidado, que hoje se fala, né? Mas isso a gente não escreve sobre isso. Por quê? Porque a gente escreve sobre a jornada do herói. A gente conta histórias da pessoa que lutou em defesa de alguns ideais ou de algumas causas, e essas causas é que levam o mundo adiante, e o mundo está seguindo adiante para a autodestruição. Essa pauta aí não tem um viés machista? Ela tem, com certeza. E talvez, muitas vezes, a gente enxerga a conquista das mulheres quando elas reproduzem os erros que o homem faz. Sendo que talvez o futuro e a sobrevivência da espécie dependa dessa forma de viver, que o feminino vem desde sempre fazendo, né? Perdemos muito tempo com esse mundo de meninos, né? Sim, e um mundo meio darwinista, de competição, do mais forte sobrevive, de força, como se o mundo fosse uma selva de predadores e talvez, como os fungos mostram, é coletiva a vida, ela não é... Não tem como fugir disso. Você tem que juntar e fazer redes para ganhar força coletiva em diversas espécies e tudo mais. Então, em vez da competição darwinista, é uma visão natural do fungo, da coletividade, dos maços. De codependência. Né? De não ter medo, inclusive, dessa palavra dependência. Exatamente. Porque você vive dependendo de todo mundo que está ao seu redor, né? Eu vi uma foto sua no Instagram com seu filho num jogo do Corinthians. Você obrigou ele a essa conversão? Ele foi meio que naturalmente, organicamente. Sem querer. Eu acho que não é o sangue, não é, já nasce corintiano. Ele não foi induzido. Eu fui com ele no estádio, a tática é essa, não é? Você vai no estádio e ele vai percebendo que faz parte da cultura daquela familiar, religião. Porque a família da minha esposa é palmeirense, toda palmeirense. Entendi. Então tem uma certa sutileza que não pode ser pela obrigação, você tem que ter algumas estratégias. Você né? teve que fazer um jogo ali delicado. E você tem 3 filhos, certo? Sim. E todos foram para a sua religião? Corintiana? Foram todos. Mas que manipulador! Porque... Ninguém foi com mamãe pro Palmeiras. Não, ela é corintiana também. Ela é corintiana. Porque assim, é uma coisa de Eu acho que você aprendeu bem lá com o cara lá do faraó. Você valoriza o sofrimento. O corintiano, para ele não importa ganhar. Você tá com o time independente dele estar ganhando ou não. E a gente agora é quando o corintiano tem que ser valorizado, porque é um time muito ruim. E mesmo assim a gente gosta. Com quem que você encontrou mais dificuldade de argumentação? Com essa galera do crime ou com os filhos na adolescência? Não, os filhos na adolescência eu já mais ou menos abandonei a tentativa de... Você já desistiu? Já, porque parece que é uma geração talvez mais diferente do que era a minha com a do meu pai. Eles sabem muitas coisas, eles
tem vários conceitos muito interessantes. Por exemplo? Gênero, questão de gênero. Sim. A questão de gênero, a questão do relacionamento, são conceitos, parece que já nascem com eles. Sim. Dependendo do artigo que você usa ou da forma como você fala, como a gente falava, dando algum espaço, parece que pode ser preconceito com a questão de... Mas você já toma um enquadro daqueles que você quase é levado para o conselho tutelar. Você toma com frequência? Mas muito, muito. Suas primas estão indo embora dessa pra gente tirar uma foto todo mundo junto? Não, eu não quero! Ô senhor, e não quer por quê? Por que não, mãe? Eu não quero! É por causa das espinhas? Tá tão lindinha, parecendo um choquitinho de banana com moranguinho. Para, mãe, não é por causa disso nada! Que marca que você quer deixar no mundo, Bruno? Olha, eu sinceramente não tenho essa pretensão. Mas aqui você pode ter. Eu acho que talvez uma pessoa mais low profile, uma pessoa menos... que com o tempo foi percebendo as ilusões da vida e abrindo mão de certas vaidades. Não que eu consiga, mas eu gostaria de conseguir meio abrindo mão assim ao longo do tempo. Talvez. Escolheu uns assuntos muito suaves, né? para se dedicar. Mas talvez, você sabe, Marcelo, talvez eu tenha me resolvido a partir da escolha desse assunto e de um contato imediato de primeiro grau com a masculinidade, que eu percebi muitas vezes e me assustei com esse aspecto de disputa e de conflito e de imposição e que me fez recuar, talvez, sabe? E o que você aprendeu? Eu aprendi que é necessário mais política e menos guerra. É necessário mais diálogo, mais diplomacia e mais coletivo e menos selva. É necessário mais fungo e menos Darwin. Você que trafega nessa linha tão fina, né? De pessoas que sabem que podem morrer naquela manhã ou naquela tarde ou no dia seguinte. É o cara mais adequado para responder. O que é a vida? Bom, primeiro, essa é a melhor pergunta da televisão brasileira. Eu sou fã do programa desde sempre, porque eu acho essa pergunta sensacional. E que é o maior mistério de todos, né? Eu acho que é a pergunta sem resposta. E isso eu acho essa provocação sensacional. Nesse universo imenso, talvez só o nosso planeta tenha vida. E se acabar a vida, o que vai acontecer com o universo? É tão misterioso tudo isso, né? Então, eu não tenho a mínima ideia, porque eu acho que quando a gente descobrir, talvez a própria vida deixe de existir se a gente descobrir esse mistério. Mas eu acho que por isso essa pergunta é sensacional, por não ter resposta. Ótimo. Então me responda uma outra coisa. O que é a vida? A vida, ela é algo que tem que ser vivida. Talvez a gente tenha que descobrir uma maneira de viver a vida sem ser escravo das transcendências e desses discursos. Eu acho que o nosso desafio vai ser viver a vida, simplesmente desfrutar a vida, sem grandes questões, desfrutar como todos os outros seres vivos desfrutam, e não com a ilusão de que a humanidade sabe ou tem uma forma diferente e um caminho para levar a vida de uma forma superior às demais. Eu acho que o nosso grande desafio para sair da armadilha do fim do mundo e do fim da vida é viver como as outras espécies vivem, seja lá o que isso seja. Você quer mandar um recado pro Mano Menezes? O novo sacerdote do Corinthians? Não, eu confio nele, eu confio. Eu acho que... Não senti firmeza nisso, não. Eu não sou corneteiro, eu tô fechado. Manda um recado lá para ele, então.
Humildade, lealdade e procedimento. LHP, né? Gaviões. É do PCC? É da Gaviões. Ah, é Gaviões. É Gaviões. Mas isso do Gaviões não vem do... Vem, eu acho que vem. Porque é humildade... É lealdade, humildade e procedimento. O procedimento... O procedimento é... É a ética do crime, né?